Maranata, jovem adventista, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um encontro conosco, né? E com a palavra de Deus, que é mais importante, não é isso, meus amigos? É isso aí. Saudações a vocês também, tudo bom? Graças Bem? a Deus. Bênção pura sem mistura, né? Tá de Mais volta, uma né, vez, pastor? estamos Depois juntos aí para Exatamente. estudarmos a palavra do Senhor com esses abençoados e abençoadas que têm nos ouvido de cada canto desse país aí. Quem sabe Tem do nos mundo, né? assistido- no mundo, é Quem sabe? verdade. Tem pessoas botando recado pra gente de todos os lados aí. Estamos atravessando as fronteiras, né? Que E maravilha. estamos avançando aí na nossa temporada, caminhando aí pro 7º episódio. 7º já, quem diria, hein? Chegamos na metade, passamos da metade, né? É, pode dizer que sim, exatamente. Isso aí. Como é que 13. você tá, Cleiton? Tá bem? Estamos bem Graças bem a aí, Deus, que trabalhando bom. muito e proclamando a palavra do Senhor. Amém. É isso aí. Olha só, já que o pastor falou que a gente está no 7º e tem muita gente interagindo conosco, nós temos uma meta de inscrição. Isso aí. Estamos aí na corrida contra o tempo. Até o final do ano a gente ter 500 inscritos. Eita, Olha glória. isso. Bênção, Será né? que é possível? Bruno, nos últimos episódios que nós gravamos no YouTube, a gente chegou a quase 500 visualizações em um único vídeo, em um único podcast. Que maravilha, hein? Então, ou seja, nós temos 500 espectadores que podem nos seguir lá nas redes sociais, principalmente no YouTube. Tá aí uma coisa que precisamos nos educar, né? Não só assistir o vídeo, mas também curtir, se inscrever, compartilhar. Você deve estar cansado de ouvir isso de todos os canais, mas é o reforçando, básico. né? Lembrando que isso é para que a palavra de Deus ela possa estar acessível a todos. Esse é o nosso Exatamente. interesse maior, né? E a nossa ideia de que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você comente ali, coloque alguma coisa nos comentários ali, é que esse vídeo ganhe engajamento e mais pessoas, e o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Quando a gente assiste um vídeo por inteiro, o YouTube entende que aquele vídeo é relevante. Isso Entendeu? Mais do que quando é assistido com corte e tudo mais. Então tem todas essas questões técnicas que nos ajudaria bastante, tá bom, gente? Então vamos lá. Ó, você deve estar assistindo a gente no YouTube, tá certo? Que é o nosso podcast ali, Código Chave, tá certo? Obrigado por você estar assistindo a gente. Ou pode estar ouvindo a gente no Spotify, né? Só nos ouvindo também. Obrigado por você tá aí no nosso canal também no Spotify. No Spotify também tá com vídeo, tá? Não é só áudio, não. É mesmo? É rapaz? claro, a gente tá Esse negócio poderoso. Tá bombando mesmo, então, né? Bênção. E você pode interagir conosco tanto no Instagram, tá certo? @código-chave PDC, ou na nossa comunidade no WhatsApp. Você tem a oportunidade aí na inscrição ali, vai estar o link para você poder entrar na nossa comunidade, participar conosco, tá certo? E aí interagir com a gente ali sobre o assunto da lição, ou alguma coisa, quiser mandar um abraço para alguém, a gente manda também, né? Deixa lá seu comentário, tá certo? Tá vendo aqui, a galera tá toda já pronta, arrumada, uma camisa diferente. Só eu que não tô com essa camisa, né? Mas tá bom. Fala Em breve. Então, Bruno, para quem não sabe, né? Missão Caleb é o maior movimento missionário da Igreja Adventista na América do Sul, tá? E você que não é Caleb, você pode participar da Missão Caleb, tá? De que forma? Você procura o seu líder jovem na sua igreja, tá? Não tem limite de idade, você pode procurar o seu líder jovem, procure saber como se escreve, como funciona. Aqui na nossa união a gente trabalha com duas frentes da Missão Caleb, né? Isso. Temos a raiz, que é onde um grupo de jovens vai para outra cidade e ali prega o evangelho. E também temos aqueles... A Nutella? Não, né? Aqueles que ficam na sua própria igreja, né? E aí eu queria fazer um desafio. Lembrando só que raiz é geralmente o pessoal que está num período de férias, né? Exatamente. Mas tem outros que gostariam de estar, mas não desfrutam de férias nesse mês, que é no mês de janeiro. Exatamente. Então, nos ajudam também participando dos finais de semana e à noite, né? Nas atividades, né, que a gente realiza. Verdade. E aí, um desafio. Você que é
já é Caleb, já fez a sua inscrição, ou que você que vai fazer ainda a sua inscrição, faz o seguinte, vai lá nos comentários e comenta ali com a mãozinha, com o emojizinho da mãozinha, né? Você já sabe o que significa essa mãozinha. Tá? Ou deixar minha marca na história. Olha. Tá até com fundo musical o negócio, né? É isso aí. E você que não sabe ainda o que é Caleb, quer participar e tudo mais, você pode perguntar tanto nos comentários do YouTube, que a gente responde lá, tá bom? A Aline vai te responder lá com todo carinho, com todo prazer. Exatamente. Ou também ali no Instagram também, na comunidade. Na nossa comunidade, né? Exatamente. Pergunta lá. Compartilha. Entre e pergunte, né? Entre para perguntar. Exatamente. Entra, pergunta. Pode colocar até a mãozinha lá na comunidade. Não tem problema nenhum. Vocês devem estar sentindo falta de alguém aqui, que é do Joe, né? Nós estamos sentindo falta. São muitas tarefas que nós temos, tá certo? Somos pessoas atarefadas, graças a Deus. E esse daqui é mais um dos ministérios que a gente executa, né? Um novo ministério, pastor com o seu ministério pastoral, distrital, né, pastor? E tira ali o seu tempo da sua correria para estar aqui. E infelizmente, né, o Joe não pôde estar aqui agora, hoje. Mas com certeza na próxima ele estará, tá certo? De Jesus. Tá feita a lembrança. Estamos com saudade de você, Joãozinho. Volte logo, tá certo? Vamos entrar então para o estudo da lição, para nós desvendarmos ali então o código, tá certo? Da lição dessa semana, o morto ressuscitado. Mas antes eu gostaria de orar com vocês, tá bom? Vamos orar, você que está aí nos assistindo, se você puder, é claro, se você estiver dirigindo, não feche os olhos, né? Mas se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. E aqui estamos mais uma vez para buscar a Tua face, Amém. Para buscar a sabedoria de Ti, para poder nos aproximar mais do Senhor e nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra, Pai. Amém. Que somente o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor nos use, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor ilumine a todos que estão ouvindo também a este podcast, que estão assistindo, que o Senhor possa impressionar a mente de cada um com as verdades da palavra aqui contida, Pai. Amém. Nos ajude, nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Eu acho que a gente, né, deu todos os recados aí. Lembrando da meta, tá bom? 500 inscritos até o final desta lição, ok? Dessa temporada. Um detalhe. Dessa temporada, muito bem. Um detalhe, né? Vocês estão preparados. A gente fez, eu acho que foi na terceira lição, uma live. E para o 13º também, né? A 13ª semana, a intenção. Tá? O último episódio dessa temporada. Ao vivo. Ao vivo. Maravilha. Esse pessoal é doido, né? Vamos ter surpresa, será? Será? Vamos lá, então. Cleiton, você separou para a gente aí um texto para ler agora? Não tinha como não separar um texto todo especial ali. Essa semana a gente vai estudar, né? A gente está estudando ali o capítulo 11 do livro de João, né? Uhum. E eu separei o texto ali de João 11, 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É o texto que mais nos chama a atenção, talvez o trecho mais conhecido Pode aqui. Pode ser o verso áureo do capítulo. Do capítulo, com certeza. Ficou fantástico. Muito maravilhoso bom. Esse texto. O tema da lição, né, o morto ressuscitado, ele por si só já é integrante, né? Então você pega ali, como é que você vai, nós vamos destrinchar esse acontecimento, esse fato real. Você já se pegou, se você estivesse perto, se você estivesse num local, pastor, em que alguém fosse ressuscitado, qual seria a sua reação, Cleidson? Qual seria a sua reação, pastor? Eu não sei, eu prefiro não comentar. Alguns desmaiariam, acho que outros correriam. Não é? Alguns glorificariam a Deus, alguns ficavam alegres. Desconfiariam, né? Desconfiados.
Muito céticos, né? É muito, muito. É uma mistura de sentimentos, né? De entendimento. Exatamente. Mas vamos propriamente dito aqui para a tirinha da semana, né? Toda vez essa tirinha vem para poder ou esclarecer ou colocar uma pulga atrás da orelha e a gente, né, tentar aqui desvendar os mistérios. Esse é um código. O que o autor quis dizer com essa tirinha? Então, quais foram suas primeiras impressões sobre a tirinha de sábado aí? A gente está diante aqui do maior milagre que Cristo realizou. Né? De todos, se você perceber nos evangelhos sinóticos, Jesus ele realizou milagre através do toque. Quando chega em João, ele não toca em ninguém. Todos os milagres de Jesus ele acontecem pela sua palavra. Pela palavra. Em Caná, aquele oficial com o filho morto, o paralítico levanta e anda, né? O cego de Siloé e o maior, eu acho que o maior poderoso milagre, embora Jesus ressuscitou, né? Já tinha ocasionado uma ressurreição, mas o maior milagre em poder foi o de Lázaro, devido a todo o contexto que a gente vai ver aqui, né? Todo o contexto aqui. E estavam ali testemunhas disso, inclusive homens que eram considerados assim pessoas intocáveis, estavam acima da média da humanidade da época. Homens que faltavam só acender o céu porque já estavam salvos. Certo. Mas eu comparo a Nicodemos, né? Eles achavam que estavam, mas não estavam. Nicodemos percebeu quando estava com Jesus. E aqui está alguém que você não sabia que precisava disso. Até ver isso. Até né? ver. Então, um homem que era um exemplo para todos, que era o fariseu, né? Estrito em tudo que ele fazia, completamente assim dedicado à sua religião, visto como acima da média realmente. Ele falou assim, precisava daquele milagre poderoso para tocar o seu coração. Ele falou assim, eu preciso disso na minha vida. Incrível, né? Talvez alguns de nós passamos por isso, né? Não foi qualquer milagre também, Não. né, Cleiton? Não. Foi assim, como o pastor disse, né? O maior milagre ali que a gente pode ver nos escritos de João ali, até então, né? A gente vai falar, não vou dar spoiler agora do que a gente vai ver, mas a gente vai ver muita coisa aqui muito interessante dessa lição, né? E realmente quando o pastor diz aqui, né? Quando essa pessoa assim, ó, eu não sabia do que precisava disso até ver isso, né? Eu acho que a gente hoje também tem tanto mistério que a gente pode desvendar na Bíblia, né? Que é o nosso código, e a gente usa a lição como a nossa chave. E a gente desvendando esses mistérios, a gente vai perceber que eu não sabia que eu precisava de desvendar esses mistérios até desvendar, né? Então, alguém disse que quando você está comprando alguma coisa na internet é assim, né? Você acha que você não precisava disso, até você ver que aquilo dali existia, você fala, eu preciso disso. E é útil, né? Acaba sendo útil. útil. Às Exatamente. vezes a gente com a Bíblia na mão, tem uma palavrinha que a gente usa muito para aqueles que não são cristãos, mas às vezes podem existir no nosso meio alguns cristãos céticos. Às vezes a gente ouve alguns milagres, as pessoas contando, né, na igreja, testemunhos, né? A gente ouve cada coisa poderosa, mas é sempre aquela desconfiança, né? Foi exatamente isso que aconteceu com o fariseu. A gente precisa de cuidar. Deus continua sendo o mesmo, com todo o poder e autoridade. Né? E há momentos que ele vai agir. Se houver necessidade de fazer um milagre para você crer, ele vai fazer. Amém. Eu acredito que todo dia a gente está diante de milagres. De milagres. Mas agora, se for preciso fazer um milagre sobrenatural, né? Aquilo que não tá, que está além do cotidiano, digamos assim, né? Deus vai fazer para salvar alguém, né? Que maravilha, Deus é maravilhoso. E o que eu acho interessante nessa tirinha aí, antes da gente passar para frente, é a posição de Lázaro ali, né? Como uma múmia, não é isso? Ali envolta a sua roupa de defunto, né? Que era uma roupa específica, um lençol, não sei, né? Diferenciado. Eu achei muito engraçado ele com a mãozinha atada assim, só o olhinho de fora, né? Tipo, o que está acontecendo? Não tô entendendo nada. Eu estava doente, só lembro que eu estava doente e tinha um monte de gente, minhas irmãs estavam chorando e depois eu só sei que eu apaguei. E agora eu estou acordando aqui, aparentemente dentro de uma caverna, dentro de um túmulo, né? O que está acontecendo? É claro que depois
ele recebeu a explicação, ele, né, caiu em si do que estava acontecendo e tudo mais, mas ele foi, não vou dizer assim o centro do milagre, porque Jesus realizou o milagre, né? Mas ele foi o personagem principal ali desse milagre, que foi ser ressuscitado. E aí eu quero remeter rapidamente aqui às pessoas que hoje estão dormindo e aguardando a volta do Senhor, né? Que a Bíblia deixa bem claro que aqueles que dormem, né, em Cristo dormiram, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? Que sensação maravilhosa vai ser também, se caso a gente vier morrer, né, ressuscitar para a glória, para receber Cristo nas alturas do céu. Passar pela morte vai ser esplendoroso. Não passar pela morte vai ser esplendoroso. Agora, se você morrer e ressuscitar primeiro, é a certeza da salvação, de encontrar com Jesus nas alturas do céu. E essa ressurreição de Lázaro também, ela é mais que um simples milagre, né? Ela vai muito além. Porque é um chamado que Jesus faz para a vida. Porque nesse momento ele pede Lázaro para se levantar e se levantar daquilo que ele estava preso. Naquele momento, o que prendia Lázaro era a morte. E Jesus tem poder sobre a morte. Amém, glória a Deus. Então ele te chama para a vida, e talvez a gente está falando para alguém que está nos ouvindo e que está preso a algum vício, alguma dificuldade. O milagre que Deus fez ali na vida com Lázaro, ele pode fazer na sua vida também. Amém. E você pode ser liberto. Se ele tirou Lázaro do cárcere da morte, ele não vai tirar você da onde você está. Tem aquele velho ditado, né, popular brasileiro, que só tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. É um ditado popular. E nós cristãos, né, mudamos um pouquinho esse ditado, porque até para a morte Jesus deu jeito. Deu jeito. Amém. Glória a Deus por isso. Ele dá jeito para a morte porque ele é a vida, né? Amém. Isso aí. É a vida. Eu sou a ressurreição, é a vida. Mas vamos entender aqui, amigos, o contexto em que estava essa situação, né? Porque na parte do contexto está falando sobre, voltando ao crisol. Jesus não estava em Jerusalém, estava longe de Jerusalém. Betânia era uma das aldeias ali ao redor, né, da capital ali de Jerusalém, que é onde Lázaro e suas irmãs moravam, né? Então Jesus precisava voltar para Jerusalém, tá certo? Só que já não estava um clima tão amistoso, né? As pessoas ali, os líderes, já não estavam recebendo Jesus com tanta... Já não recebia antes, né? Mas agora muito mais. Com tanto amor, com tanto carinho, né? Já estavam procurando uma forma de prender e matar Jesus. Até os próprios discípulos, né, ficaram ali meio intrigados. Poxa, Senhor, o Senhor vai voltar para Jerusalém? Né? Fala daqui mesmo que você consegue curar Lázaro daqui mesmo, né? Já fez tanto isso, né? Os discípulos estavam preocupados com eles mesmos também. Né? Do medo, né? Preocupado não, medo é a palavra certa, né? Com a popularidade de Jesus. Porque, assim, Jesus era tido como amigo daquela família. Sim. Amigo próximo daquela família. Então, quando recebe a notícia, longe de casa, estava pelo menos há 2 dias a caminho. Ou seja, né, seu amigo está doente. E o que diz é, aquele é quem amas. Aquele é quem amas. Então, não era qualquer um, era um amado de Cristo. Então, assim, ainda Jesus deixa 2 dias, né, para depois, para depois ir. Então, aqueles homens pensaram, ele não gosta dele, ele só pensa nele, ele tem os interesses dele. Até os discípulos ficaram desconfiados, até o momento que Jesus faz a declaração, meu amigo, nosso amigo Lázaro, ele dorme. A sua enfermidade é para a glória de Deus. Jesus nunca é preso de surpresa, né? Isso é. Nunca é preso. Nunca. Os homens podem surpreender, mas Jesus não. Ele tem um plano. Ele tem um plano, né? E ele teve plano para todas as situações, né? E para a questão de Lázaro também ali teria que acontecer daquela forma. Aí no caso não foi a ação de Deus para o mal, né? Jesus não colocou essa enfermidade em Lázaro, Deus não colocou essa enfermidade em Lázaro, mas foi permitido que Lázaro passasse por isso para a glória de Deus. E até uma coisa que a gente pode ressaltar, né, Bruno?
quando as pessoas murmuram, dizendo que por que, Senhor, que foi acometido dessa doença, dessa enfermidade. Por que estou passando por isso? Exatamente, as pessoas acreditam isso a Deus, mas na verdade são consequências do pecado, são consequências naturais do pecado. Exatamente. Né? E o nosso guia aqui, ele ressalta, achei muito legal na parte aqui, na primeira parte de domingo, do contexto, né? Que quando o pastor deixou bem claro aí, mas a gente vê aqui que Jesus é o doador da vida eterna, né? E essa passagem deixa isso claro pra gente, né? Doador de vida, não só de vida, mas de vida eterna, né? Ele quer nos tirar da sepultura desse mundo, que esse mundo vai de mal a pior. Então ele quer nos tirar desse mundo e nos dar uma vida nova, uma vida eterna. Então quando a gente entende isso, e ele faz todo o sacrifício, né? Quando ele fica voltando ao crisol, voltando para Jerusalém, enfrentando de novo, enfrentando tudo de novo e tal, fazendo isso tudo para a glória do Pai, para a glória de Deus. Então, assim, a gente vê que como foi fantástico tudo aquilo que Jesus fez, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? O momento certo de revelar agir, a sua glória, entendeu? Então e foi aí, no tempo certo. É a mesma coisa, né, Cleiton? A gente não consegue entender os caminhos e os planos de Deus, né, pastor? Mas o que ele tem para nós é o melhor. Ponto. O que ele tem para nós é o melhor. A gente precisa entender e aceitar isso. Desculpa, pastor. Sim. Na nossa visão limitada, assim como Marta e Maria, poxa, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, né? Na visão limitada, era o fim. Lázaro foi-se, né? As ações de Deus envolvem o seu amor para conosco. Às vezes, por amor a nós, ele não atende as nossas orações como nós queremos. Por amor a nós, ele não atende aos pedidos que nós fazemos em alguns momentos da nossa vida. E nós, seres humanos, às vezes não entendemos. Esse voltando ao crisol aqui, vale lembrar que crisol é um recipiente assim que era usado para fundir e refinar metais, como prata e ouro, né? Se colocava dentro e ele era levado a altas temperaturas para que pudesse remover as impurezas. E quando a gente traz isso para a vida espiritual, representa as provações, as lutas, as dificuldades, que elas vêm para refinar o nosso caráter, para refinar a nossa vida, permitindo que o ser humano se torne mais puro, e cada vez mais puro, mais semelhante nós vamos estar para Cristo Jesus. E no crisol das provações, nos crisóis das lutas, das dificuldades, dos desafios da vida, nós precisamos confiar em Deus. Plenamente e somente nele. Permanecer fiéis em momentos e situações difíceis. A família de Lázaro naquele momento estava passando por um tremendo crisol. Perderam alguém. E, primeiro que eram duas irmãs. Então ele era o esteio da família. Elas perderam tudo, né? Era um irmão, um amigo, companheiro, um mantenedor. Então, imagina a dificuldade. E elas viram assim: Jesus, nós temos uma solução. Manda um recado para ele. E quando chega esse recado, ele não vem. Às vezes nós vamos dizer sobre as decepções. É aquela questão das três respostas de Deus, né? É o sim, é o não e é o espere um pouco. Esse daqui foi o espere um pouco, né? Espera um pouquinho aí. Que com certeza Jesus não estava à toa onde ele estava, né? Não é relatado aqui em João, mas ele ficou 2 dias onde ele estava. E imagina o que aconteceu nesses 2 dias. Jesus devia estar curando, pregando, alimentando. Tudo que ele estava fazendo, ele continuava fazendo, né? Onde ele estava. Então ele não estava à toa ali, não, deixa o tempo passar, espera Lázaro morrer que eu quero ir para lá. Não, ele estava ocupado. Então, Maria, Marta, espera só um pouquinho, tá? Eu vou. Espera um pouquinho que eu tenho um plano, né? Isso daí. Agora, o que eu achei interessante aqui, só para a gente passar à frente, que aqui diz, o túmulo não tem a palavra final. Forte, né? O caixão fantástico. Não é o fim.
né? O crematório não é o fim, né? O mar, o fundo do mar não é o fim. Eles não têm a palavra final. A palavra final é daquele que tem a vida, que é Deus. Aquele que é a vida e dá a vida, que é Jesus. Não é isso? Então, assim, é muito forte isso, porque Jesus vai além da sepultura. Ele vai além da sepultura. Então, é fortíssimo para fortalecer a nossa fé, para nos dar esperança e a certeza. Talvez você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo perdeu alguém, assim como eu perdi a minha mãe, você perdeu a sua mãe, você perdeu seu irmão recentemente. Isso nós estamos falando de 19 para cá. Nós perdemos entes queridos. Não é isso, pastor? E isso dói. A saudade, né? Tudo isso. Pessoas queridas que a gente convivia diariamente e tal. E talvez a gente esteja falando para alguém assim: calma, não é o fim. Jesus tem um plano. E ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, né? A palavra grega que ele usa ali é ego eimi anastasi. Eu sou. Esse eu sou, quando ele fala assim que eu sou a ressurreição e a vida, quando você cava um pouquinho mais, ele está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a fonte da vida. Então ele tem vida própria, né? Ele não vida em si mesmo. Si mesmo. E vida eterna. Então a gente não está falando de qualquer um. Jesus é demais, hein? Aí a gente vai para João, nós estamos falando de Deus, né? O eu sou, o ego eimi, que teve lá no Sinai com Moisés e disse assim: fala que eu sou, tô aqui. Exatamente. Agora ele aparece aqui: eu tô aqui de novo. Eu sou a ressurreição, eu sou a fonte da vida. Fica tranquila, gente. Eu estou Então, tentando assim, puxar aqui, pastor, rapidamente na memória, e Cleides, quem Elias ressuscitou, né? O filho da viúva de Sarepta. Isso. Os ossos de Eliseu ressuscitou o homem. Foi de Eliseu, né? Foi jogado, né? E ressuscitou. Está Então, um exército de ossos. Um vale de ossos secos, né? Ezequiel. E o Moisés foi ressuscitado por Deus. Então, são eventos que aconteceram em que pessoas foram ressuscitadas, né? Talvez ali o povo de Jerusalém ali e tal tinha conhecimento dessas histórias, com certeza. Mas talvez eles não tivessem visto com tanta clareza como foi ali o evento de Lázaro. Então, mais uma prova de que João revela que Jesus é Deus, como a gente vem estudando, né? Quem é que pode dar vida? Deus. Deus pode E o que Jesus fez com Lázaro? Deu a vida. Deu a vida, ok? Mas vamos passar adiante, que eu acho que a gente está dando uma indo e vindo, né? Vamos, digamos tá dando assim. Uns spoilers exatamente. O papo essa lição. Não, isso é fantástica, fantástica. Eu acho, eu acho que é porque está na metade, né? Então, cada vez mais vai ficando assim, excepcional, né? A gente vai desvendar. Vai degustando lentamente, saboreando, né? Exatamente. Gostoso demais. Mas para nós indo a Betânia, compreenda, fala para nós, Cleison. Então, eu estava dando uma lida aqui, e aí quando chega para Jesus a informação de que Lázaro não estava bem, né? Ele falou assim: não, vou esperar mais um pouco, não é a hora ainda não. Entendeu? E aí, quando a gente olha a princípio assim, e a gente no texto a gente vê que Cristo amava ali, Jesus amava tanto a Lázaro quanto as suas irmãs, né? E quando chega ali, aí eu fico imaginando, né? Quando chega uma mensagem para você, que a Cacá te manda a mensagem: Cauã tá passando mal, o que você faz? Na hora você para o que está fazendo e procura, né? O que podemos fazer, né? O que podemos fazer. É a demonstração do amor que você tem pelo seu filho, né? E aí, Jesus amava a Lázaro, Marta e a Maria. E quando chega essa notícia, não, espera um pouquinho. Aí eu fico imaginando assim: que amor é esse? Entendeu? Que amor é esse? Que parece que ele não deu atenção. Parece que ele não deu atenção. Mas aí a gente volta àquele assunto que nós comentamos aqui, né? Era para que a glória do Senhor se manifestasse. E aí eu fico vendo aqui também na lição, é aquilo que nós acabamos de falar aqui, quando a gente quer a resposta de Deus imediata. Deus tem algo preparado para nós.
né? Então era necessário que Lázaro passasse por aquele momento. Pela morte, era necessário que ele fosse ressuscitado por vários motivos, né? E o tempo de Deus, ele é determinado por ele, né? Aqui na lição tem um trecho que fala aqui: nenhuma coação extrema levou Jesus a agir. Ou seja, caramba, ninguém investiu em Jesus colocando pressão, que ele ninguém o persuadiu. Ninguém o persuadiu. E continua dizendo: ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. Ponto. Né? O que governava as suas ações era o relacionamento que tinha com o Pai, não as expectativas humanas. Qual era a expectativa de todos ali? Que Jesus desse meia volta. Na hora, né? Na hora. Opa, larga tudo. Imediatamente. E aí a gente observa aqui o que resolveria isso se Jesus voltasse na hora. Sabe por quê? A lição explica. Da onde Jesus estava até Betânia era um dia de viagem. Não é? Então, quando Jesus chega lá para ressuscitar, já haviam 4 dias que Lázaro tinha morrido. Jesus ficou mais 2 dias, um dia de viagem, mais um dia que levaram para chegar até Jesus. Ou seja, se Jesus voltasse na mesma hora, Lázaro já estaria morto. Então não faria sentido Jesus voltar naquele momento. Eu vou até ser mais frio, né? Se fosse a gente, ia falar, não, calma, ele vai morrer mesmo, mas calma aí que a gente tem um plano. Calma que eu tenho um plano, né? Se a gente fosse um ser humano, né? Mas Jesus, ele era tão assim sereno, tranquilo em suas ações, que ele, né, não respondia nada a ninguém, não criava falsas expectativas, né, não dava falsas esperanças. E, digamos assim, eu acho que ele nem revelava até mesmo o seu próximo passo, a não ser que fosse um passo imediato, né, digamos assim, né, um passo imediato ao que ele iria fazer, ele pegava e revelava, a não ser aos discípulos que ele revelou que ele morreria, né? Mas nessa situação aqui, estava tudo sob controle por Jesus, mas eu ainda volto a salientar, para os seres humanos em volta ali, mortais, não. Não estava nada, estava tudo fora do controle. E a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes a gente se ajoelha e nos ajoelharmos, nos prostrarmos, é um símbolo de humildade, né? É símbolo de humildade, reconhecimento que nós somos menores, né? Somos inferiores, mas às vezes ajoelhados a gente quer dar ordem em Deus. Né? Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e com Jesus não é assim. O seu amor não permite que ele nos atenda da maneira que nós queremos, se aquilo que nós pedimos não frutificar em vida eterna ou for para o nosso bem-estar eterno. E a gente precisa entender isso. E ele falou, calma gente, não é assim. O que está acontecendo com Lázaro é para a honra e glória do Senhor, é para a glória de Deus. Então a gente precisa entender que nós, principalmente nós cristãos, devemos ter uma completa dependência do Senhor. Hein, pastor, está me vindo à mente aqui também, isso que o senhor está falando, de que Sara e Abraão foram tentar ajudar a Deus. Deus prometia um filho, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, tá bom, mas quando? Abraão, você vai ser, olha, conta as estrelas, você vai ser pai. Aí vem Abraão e Sara, talvez ali conversando, olha, como é que Deus vai fazer isso? Se eu sou estéril, não posso ter filho, já estou avançado de idade, como que isso vai acontecer? Vamos dar um jeito aqui? Faz o seguinte, você vai então coabitar com a minha serva aqui, então. Aí você vai ter um filho. Eu acho que aí Deus vai agir dessa forma. E não foi a forma que Deus queria. Então, ou seja, Deus tinha um plano para a vida dele. Então, eu estou citando só um exemplo aqui de alguém que tentou dar um jeitinho para poder ajudar a Deus. Não é isso? Verdade. No plano de Deus. Com toda boa intenção do mundo, estava errada. Sara estava errada, Abraão estava errado, tanto que Ismael não foi o filho escolhido. Não é isso? Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Né? Eu vou tentar dar um jeitinho aqui. Você pede a Deus alguma bênção, alguma coisa, mas Senhor, o que eu posso te ajudar aí para eu fazer? Claro que eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas às vezes a gente quer decidir e resolver da nossa forma,
sendo que Deus tem um plano. E para Deus agir, a gente precisa ter fé. A gente precisa aguardar, a gente precisa esperar que a resposta venha. Quando menos a gente esperar, a resposta vem. E aí é maravilhoso, satisfatório. A gente está falando daquilo que é o ideal da vida cristã, né? E a gente que, como você falou, e passamos aí por situações de perdas, situações difíceis e delicadas na vida, a gente está falando como deve ser, mas na hora também a gente treme, né? A gente como ser humano, a gente não tem como se permanecer firme diante das circunstâncias que abalam a nossa vida. Mas é para isso, é aí que entra a fé, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Naquele primeiro momento de luta, de dor, de perda, né, de insegurança, é muito natural a gente, às vezes, até o desespero querer tomar conta da gente. É natural isso, gente. A gente é ser humano, pecador e falho. Mas chega um momento que você tem que cair na sua lucidez espiritual e falar, opa, eu tenho um Deus que vai cuidar de mim. E você sabe o que eu acho interessante, pastor? Porque assim, até os discípulos na passagem aqui, eles não entenderam o propósito. Né? Porque Jesus falou assim, não, Lázaro dorme. E os discípulos entenderam o seguinte, ele dorme, está dormindo, está descansando, está doente, está descansando, vai melhorar. Né? E aí Jesus falou assim, não, ele morreu. E às vezes nós conhecemos a Jesus, sabemos do seu poder, sabe, a gente conhece a Bíblia, sabe os caminhos de Deus, sabe os caminhos, mas ainda não compreende. Não está claro. Aí às vezes ele precisa deixar claro, igual deixou para os discípulos. Não, Lázaro morreu. Eu preciso ressuscitá-lo. E às vezes, Cleiton, essa escuridão, vamos colocar assim, da visão espiritual ou da situação ali, pode ocorrer por algumas situações. Uma pode ser ignorância no questão do conhecimento daquilo que Deus pode fazer, né? Outra pode ser desespero pela situação que você está passando, você fica cegado em não ver uma solução. Em não ver, às vezes, um pai e uma mãe que tem um filho entregue às drogas. Eles não conseguem ver, tentaram de tudo, né? Como aquela mulher que estava com 12 anos, fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro ali. Ela não via solução, até encontrar alguém que pudesse dar a solução. E às vezes a gente fica cegado por isso também, né? Pela situação ali, a gente, Senhor, eu não estou vendo solução não. Mas é aí que é o exercício da fé, que é onde Deus vai entrar e vai agir e vai trazer a solução, né, para a situação ali que a gente está passando. Pode ser uma situação de morte, uma situação financeira, uma situação, né, de quebra no relacionamento, não é? Uma separação, N coisas que a gente pode passar. E porque até nessa passagem mesmo, quando Jesus comenta com os discípulos lá, né, é meio-dia, então a gente vai andar na luz, né? Jesus estava dizendo o seguinte, nós precisamos andar na luz e não nas trevas, né? E aí aqui a lição, eu fecho aqui o meu comentário, ele assegurou aos discípulos que se andassem durante o dia, não tropeçariam. Com isso, não queria dizer que a vida seria livre de provações, é o que a gente acabou de falar. Ou seja, a nossa vida, mesmo andando na luz, a gente vai ter provações. Mas ele mostra que os discípulos seriam capacitados para completar a jornada. Ou seja, provações nós vamos ter. É o que vocês acabaram de falar. Mas se a gente estiver na luz, a gente vai ser vai estar capacitado a andar. Para enfrentar situação. Aquela jornada. Pastor, comente para a gente, Lázaro ressuscitado. Agora quando Jesus chega em Betânia, né? Eu imagino Jesus chegando na cidade, né? Eu acho que aquele foi a grande expectativa. Mas Lázaro já estava... fedendo, já né? 4 dias morto já. 4 dias. Então as pessoas já ficavam falando, o que ele vai fazer? Por que ele não veio aqui quando ele estava doente? Por que ele não veio aqui no sepultamento dele, né? E assim, os sepultamentos naquela época, eles eram acompanhados assim, de um luto coletivo, né? A família ali, os amigos, eles choravam
pelo morto ali, né? Por vários dias, pela pessoa amada, pelo próximo deles ali, por vários dias. E tinha lutos que eram mais intensos, chegavam a 7 dias. Nos 3 primeiros dias, eles passavam quase ali na frente da sepultura, porque havia uma crença entre eles que era muito comum, né? Que os enlutados eles ficavam ali perto do túmulo, né? Porque eles achavam que nesse período o corpo estava por ali. Talvez poderia aparecer. É uma crença popular Era da uma época. crença da época, né? E agora, quando Jesus aparece 4 dias depois, já estava declarada. É uma morte definitiva. Concretizada, né? Aí a gente olha o que Jesus falou quando ele estava, né? Quando ele recebeu a notícia. Calma, gente, isso é para a honra e glória de Deus. Se Jesus chega ali, né? Porque quando ele recebeu a notícia, Lázaro estava morto. Jesus poderia chegar aí e ressuscitar Lázaro. Mas não deu os 3 dias. Você vê, né? Aí podia coincidir que alguém acreditar que não foi o poder de Jesus, Não foi Mas a a crença. crença que eles tinham. Ao Exatamente. invés de crerem no poder de Jesus, eles iam fortalecer a crença. A crença. Tá A vendo? crença deles, nesse sentido. Então, quando Jesus chega ali, não tinha como questionar a ressurreição de Lázaro. 4 dias, definitivamente morto. Mas quando Jesus chega ali, Marta foi ao encontro de Jesus. Aí no capítulo 11, versículo 20. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus. Você vê assim, uma certa decepção, mas confiança. Eu acho interessante esse diálogo com Marta. Ela diz assim, no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Com Ela certeza. cutuca ele, Mas com diz assim, o certeza. Senhor não veio. Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu não tenho dúvida disso. Você vê que ela mostra decepção pela perda do irmão, mas ela não deixa de acreditar que Jesus ele tem poder para resolver todas as coisas. Mas aí depois ela diz assim, mas sei também que mesmo agora, rapaz, isso é fantástico, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé, né? Amém. Rapaz, isso aqui, eu acho esse texto aqui Demais. fantástico. E Jesus diz assim, teu irmão vai ressurgir. Eu sei, Senhor, lá no futuro. Na ressurreição. Você vê que Ela já compreendia, né? Sabe, mesmo da decepção, Bruno, a gente pode confiar no Senhor. Mesmo que a gente não entenda as lutas, as dificuldades, a gente precisa demonstrar essa fé de Marta. Essa confiança de Marta. Né? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que agora, se o Senhor quiser, se o Senhor pedir ao Deus o Pai, o Senhor vai resolver esse problema. Calma, seu irmão pode ressurgir. Então, a gente vê assim, que mesmo em face às lutas, mesmo quando nós questionamos a Deus, nós podemos continuar confiando nele. Pastor, vou ser bem sincero, não é fácil. Não. Tá, não é mesmo. Você tá no turbilhão, como tá bem recente aí, você tá no furacão Milton. Você tem que enfrentar sem ter condições, algo que tá além da sua força, e você ter que esperar no Senhor. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil mesmo. Esperar no Senhor, porque nós somos e estamos numa sociedade imediatista, né? Que quer resposta para ontem. E para exercer a fé, a gente precisa esperar no Senhor. Ter essa fé aí de Marta, confiando e esperando que Deus vai resolver o nosso problema. Volto a falar, não é fácil, mas é a solução. É a solução para os nossos problemas, é esperar e confiar no Senhor. Essa é a certeza, tá certo? E o que eu achei interessante também nessa questão aí, né, dessa parte do comente, é o poder de Cristo sobre a morte. É poderosíssimo. Até essa parte do comente aí fala aqui, ó, no último parágrafo. Ao chamar o nome de Lázaro, Jesus quebrou o poder da morte.
Ele mostrou de que ele pode vencer a morte, de que ele venceria a morte na cruz e de que vai vencer a morte quando ele voltar, que é o último inimigo a ser aniquilado. E Bruno, o que me chamou a atenção um pouquinho antes disso que você me falou aqui, diz aqui que Jesus ficou profundamente comovido com o luto das irmãs de Lázaro, mas profundamente comovido também pelo descontentamento e indignação, que ele estava reagindo ao grande intruso e inimigo que é a morte. Ele estava assim profundamente, né, comovido porque a morte entrou. Me remeteu lá a Adão. Exatamente. Deve ter sido o mesmo sentimento. Isso né? aí. Aqui não comenta e tal, mas deve ter sido o mesmo sentimento de Adão quando ele viu ali o primeiro cordeiro ser morto, a primeira folha de árvore cair, quando ele viu o filho dele sendo morto pelo outro filho. Quantas dores de morte Adão sentiu, e Jesus estava sentindo isso agora. Profundamente comovido pela morte, pela né? morte, Agora, exatamente. as palavras dele, né? Jesus tem compaixão, né? Jesus, ele é muito rico em empatia, né? Mesmo ele sendo próprio Deus, a encarnação dele foi completa, né? Por isso que ele nos entende perfeitamente e se coloca no nosso lugar. Exatamente. Jesus é profundamente empático. E vê as palavras que ele continua dizendo para Marta, quando ele diz assim, Anastasia Kaizoe. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, sabe? É um sentido assim, muito poderoso. Muito poderoso. Eu sou a ressurreição e a vida. Para os judeus havia uma crença tradicional dos judeus que eles acreditavam na ressurreição, mas para o último dia. Assim, era no último dia. E Jesus não só afirma que ele é anastasia, né? Essa anastasia para eles, quando Jesus fala assim, anastasia, é lá para a ressurreição que vai acontecer lá no juízo final. E Jesus fala, eu sou a Anastasia, eu sou a ressurreição e o casoê, eu sou a ressurreição, a vida. Ele traz a ressurreição que aconteceria, ou que aconteceria para eles, mas que vai acontecer no juízo, ele traz para o presente, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele diz assim, Lázaro sai para fora. Lázaro, a ressurreição do último dia aparece ali. Por isso lá na tirinha, aquele camarada assim, agora a ficha caiu. Agora a ficha caiu. Esse aí não é qualquer um. Ele mostra que ele tem o poder sobre a morte e esse poder está ativo através dele. Então aquele que vai ressuscitar, né, no último dia, ele estava presente ali para mostrar que ele tem poder. Sabe? Glória a Deus por isso. Então é muito poder, né? E quando Jesus existem duas expressões da vida na Bíblia, no grego que é o zoe e o bios. O bios é uma vida biológica. Jesus não usou o bios aqui. Eu sou a ressurreição e o bios. Eu sou a ressurreição e o zoe é diferente. Jesus sugere aqui uma vida plena, completa, eterna e de qualidade. O zoe só é aplicado a Deus. Amém. Não ao homem. Então a gente vê aqui, cara, que aquilo que a gente estudou lá no primeiro episódio, o verbo, né? No princípio, né? Lá no princípio. Ele estava na criação da vida. Na criação. Ele era a própria vida. É verdade. Bom, chegamos aqui no nosso momento hipertexto, que é onde a gente tem ali a palavra da rede semântica. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, faça ali também, né? Marque a gente no nosso Instagram, poste lá a fotinha, tá certo? Para compartilhar e interagir conosco ali, qual a palavra que você colocou, tá bom? E a palavra de hoje é sinais. Eu coloquei aqui que são os milagres que Jesus fazia, entendeu? Esses sinais que Jesus fez no livro de João que a gente vem colocando, né? Cada livro milagre... de João destaca e troca milagres por sinais, entendeu? Né? Cada ato desse de milagre era um sinal de que Jesus era Deus, entendeu? Então esses milagres, né, que Jesus fazia, não é isso, Cleiton? E você, o que você colocou aí? Coloquei milagre também, mas coloquei poder de Deus.
O poder de Jesus, né? É um sinal da sua glória. Com certeza. E é um sinal de que Jesus é Deus. Não é isso? Dentro do contexto de João, eu coloquei mais como um complemento de sinais. São sinais poderosos. Sinais Pra mim, poderosos. são os mais poderosos de que Cristo realizou. No livro de João, para mim, são os mais poderosos, sabe? Ele efetua Só pelo pelo fato dele poder. fazer pela palavra, né? A palavra que criou o mundo, lá o verbo que estava lá, o verbo lá no início, lá no princípio, com a palavra criou, e agora em João, esse verbo, logos, ele faz o milagre através da palavra. Que poder. Levanta-te e anda, né? Lázaro, sai para fora. E parar para pensar que ele falou para os discípulos, né? Vocês estão maravilhados com essas coisas que eu estou fazendo? Coisas maiores vocês poderão fazer. Falando para os discípulos e para nós nos últimos tempos também. É só crermos na palavra, né? Já pensou? Eu fico assim, né? Eu fico esperançoso, fico esperando o dia em que nós começaremos a fazer milagres grandiosos, visivelmente a todo mundo, né? Que Jesus falou que estaria disposto a todos também, né? Esses sinais de que Deus é Deus, de que Deus tem um povo, de que Deus tem seus representantes aqui na terra e que esse povo também faria os milagres que Jesus fez aqui na terra. Vai ser maravilhoso. Imagina. Né? A sombra de Pedro ali passando na sinagoga ali, curando as pessoas. Imagina. Levanta e anda. Levanta e anda, você falando pela palavra. Você tá o poder de Cristo, que é até uma aceitação no mundo teológico, que Jesus usou assim, Lázaro sai para fora. Ele teve que expressar que é Lázaro, porque se ele falasse sai para fora, todos os mortos que estavam ali ao redor sairiam. Tinha que ser bem específico. Sabe? Então, assim, a gente vê que o poder que Cristo tem, e a gente não pode ficar desconfiado disso. Exatamente. Aí, pastor, a gente já vai entrar aqui num tema pesadíssimo, importantíssimo também, que é a lição deixa pra gente, é o seguinte, os fariseus já vinham de uma lista de episódios milagrosos, como o homem paralítico, o cego de nascença, e agora a ressurreição. Não havia mais nada que pudesse ser feito para que crescem que Jesus era o Messias. Ou seja, ir remetendo também para os finais do tempo, que está lá, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é impuro, continue na sua prática da impureza, que é o que vai acontecer por ocasião do fechamento da porta da graça. Aqui, no milagre de Lázaro, foi como se fosse o fechamento da porta da graça para aquele povo, aqueles homens ali, os fariseus especificamente. Não tinha mais nada que Jesus fizesse que os fariam crer que ele era o Messias. Esse foi o último. Tá ali, ponto. Agora, meu amigo, é com vocês. Vocês vão crer, essa é a oportunidade. Se vocês não vão... Jesus poderia fazer diversos milagres ainda. Eles não iam acreditar. Não iam não acreditar. Continuar. E eles estavam tão endurecidos. Jesus faria milagres até hoje, estaria vivo até hoje, eles não acreditariam. Não acreditariam. E aí começa agora ali eles se reunirem com mais força, com planos mesmo, de prender Jesus com a intenção de matá-lo. Tanto que quem entra em cena aí nesse capítulo é Caifás, né? Um dos líderes fariseus da época e o sacerdote do ano. Ele estava como sacerdote do templo no ano. Olha que interessante, né? Então ele entra em cena e ele mesmo fala, gente, importa para livrar o povo de Roma, olha o que ele usa, importa que alguém seja morto pelo povo, em prol do povo, né? E aí começa, por tudo aquilo que Jesus fez, eles podiam ter crido, mas não, eles preferiram continuar na sua incredulidade e pior ainda, agora tramar para que Jesus morresse. E é interessante, aí a gente já entra na parte do compartilhe que é da quinta-feira, né? Pode ficar à vontade. E assim, nós perguntamos, você perguntou no começo aqui, qual seria a nossa reação ao presenciar um milagre de Jesus. Um milagre como esse, qual seria a nossa reação? Né? Alguns ficariam eufóricos, glorificariam a Deus,
né? Mas teve mais outras reações que foram reações contrárias, né? Aquelas pessoas foram lá e deduraram a Jesus para os sacerdotes, para os fariseus lá. E aí os fariseus, mais uma vez, pegaram alguma coisa, Juntaram ali, tudo. Então, e eles ficaram preocupadíssimos qual seria a reação dos romanos, né? Então eles estavam preocupados em perder os benefícios que eles tinham, as regalias, regalias que eles tinham. E falando, então o pessoal vai começar a crer, vai começar a seguir Jesus, vai ter uma revolução e o pessoal vai se revoltar, vai se rebelar e a gente vai perder o controle. Então a gente precisa acabar com ele, né? Aí foi aí que Caifás falou, né? Ó, é melhor que eu morra para um bem geral da nação, né? Não sabendo ele que ele estava profetizando ali naquele caso, né, pastor? Porque era importante que Jesus morresse, não em prol ali do povo ali daquela época, mas em prol de todo aquele que crê em Cristo Jesus e tem ele como seu salvador pessoal. Ele usando essas palavras, né? Ou essa afirmação no momento de muita tensão política e religiosa, né? Talvez ele nem percebeu o significado profundo das suas palavras, né? Principalmente dentro de um contexto profético e do papel de Jesus que o próprio João fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Naquele momento, tanto Caifás quanto o Sinédrio estavam preocupados com o crescimento do ministério de Jesus e o impacto que isso teria, né? E agora, a ressurreição de Lázaro, que era assim, um evento absoluto para eles, né? Quando todos passam, né? Haviam testemunhas, então as pessoas agora... Aquele evento não podia negar. Lázaro estava vivo. Ninguém podia negar. Não tinha como. Lázaro andando, né? Depois de... Quem não estava ali, né? 4 dias já haviam se passado, foram para casa, alguns vieram de longe, talvez vieram até pessoas de Jerusalém. Não teve o mesmo diálogo com o cego, que os fariseus ficaram ali interpelando o cego, mas vem cá, como que ele te curou? Foi quem te curou? Ele é profeta ou não é? E tal, como é que ele fez? Não sei o quê. Né? Ele é pecador ou não é? Não, ninguém questionou a Lázaro se ele realmente estava morto. As irmãs, se Lázaro estava morto, ninguém questionou ninguém. Todo mundo, de fato, tinha certeza. Mas isso, aí o próprio título diz aqui, né, nessa parte, reações opostas. Enquanto Marta e Maria estavam eufóricas, provavelmente Lázaro também, né? Depois que você estava morto e Jesus te ressuscitou. Não acredito. Imagino que comemorando a vida, né, mais uma vez. Enquanto eles estavam eufóricos, outros estavam ali extasiados pela situação. Muitos creram. A Bíblia fala, nesse capítulo 11, fala que muitos dos judeus creram que ele era o Messias, mas alguns fofoqueiros foram lá para os fariseus falar, olha só, aquele homem lá que vocês estão aí juntando aí as ações dele e tal para poder pegar, ele fez mais um negócio lá, fez um morto reviver lá, tá? Não sei o que vocês vão fazer não, mas foi isso que aconteceu. E as palavras de Jesus? Jesus ainda diz assim, ó, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É só alguém com autoridade mesmo que pode fazer. Então, assim, Jesus ele desafiou todas as perspectivas ali e agora ele introduz uma visão nova. Ele coloca ali que a fé é o canal que traz a zoe, ou seja, a vida de novo. A vida que o homem perdeu, a vida plena, né, eterna, que o homem perdeu no jardim, é a fé em Cristo que traz ela de volta. Quando ele diz assim, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, Jesus está falando da ressurreição, lá no tempo do fim. É sobre isso que ele está falando. Então, aqueles homens ficaram preocupados, ele está falando da vida eterna que é dada na ressurreição final, ele traz ela para o presente. Crê em mim que você vai ter vida eterna. Jesus estava dizendo dessa forma. Então, esse convite de crer em mim, para aqueles homens era desafiador, que eles viam agora o poder de Cristo como uma ameaça à autoridade deles. E Jesus não tinha papas na língua, digamos assim, com relação a revelar o seu poder ou quem ele realmente era. Que ele era um com o Pai,
que ele era ligado ao Pai, que ele não fazia nada por ele mesmo, a não ser que o Pai concedesse ele fazer, né? De que ele e o Pai eram um só. Então ele tacava pedra na casa de Marimônido mesmo, não queria nem saber, né? E isso incomodava, né? Já estava incomodando e agora incomodou muito mais toda a autoridade religiosa dali de Jerusalém. Então Jesus estava dentro de Jerusalém, fazendo um dos seus maiores milagres, falando quem ele era, mais uma vez, que ele era a ressurreição e ele era a vida, que é ele que ele podia dar, e ele não queria nem saber das consequências, né? Ele sabia já que aquele povo estava tramando, mas Jesus não deixava de deixar a sua mensagem. Aí você vê assim como as diferenças, né? O antagonismo entre os planos humanos e os planos de Deus, né? As autoridades judaicas, elas pensavam que ao tirar Jesus do cenário, estavam eles se salvando de todas as ameaças políticas. Mas Deus, ao Cristo morrer, estava cumprindo o plano da salvação através do sacrifício de Jesus. Aí a gente passa a entender que muitas vezes os planos de Deus ele vai muito além da nossa compreensão. E que Deus pode usar até mesmo a oposição humana para realizar os seus propósitos eternos. A oposição. Até mesmo a oposição humana. Ai, Deus é demais, né? Vamos chegar então no... Porque até a lição diz aqui, só para encerrar, né, Bruno? Sim. Que depois desse evento, Jesus se retira, né? Ele vai para a área montanhosa ali, o nordeste de Jerusalém, mas ele não estava fugindo. E aqui a lição destaca muito bem isso aqui, é que isso revela que a vida de Jesus estava sob o seu próprio controle. A hora dele estava se aproximando. Rapidamente, mas ele tinha um controle sobre isso. Entendeu? Exatamente. Ele não dava ponto sem nó, exatamente. Né, que a gente fala. Então tudo foi cronometrado, o tempo foi cronometrado de acordo com aquilo que precisava ser feito. Então vamos entrar no consenso final aqui, fazer um resumão de tudo isso que a gente falou, né, pastor? Que sobre esse assunto da questão de Lázaro, da questão de Cristo, da questão das irmãs, ali também Marta e Maria, né? Dos fariseus, nós falamos deles também, dos fariseus ali, da atitude deles de matar, prender Jesus, né? Querer prender Jesus para matá-lo agora, claramente para todo mundo saber, não é isso? Então, essa lição eu acho que veio para arrematar muita coisa nesse ponto da história ali de Jesus. Não é isso, pastor? O que você tem para fechar para nós aí? Eu vejo aqui, houve muito desapontamento e tristeza, né? Nesse episódio aí da enfermidade de Lázaro, da morte dele, do atraso, da enfermidade de Lázaro, da morte dele, do atraso de Jesus a chegar naquele lugar. Houve um momento, a gente comentou aqui, que Jesus chorou. Jesus ele não chora apenas assim por Lázaro, porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado. Jesus sabia que ia chamar do sepulcro. Jesus ele chora ali por muitos que estavam pranteando a Lázaro, mas ali mesmo eles estavam tramando um meio de tirar a sua vida, aquele que se declarou que é a ressurreição e a vida. Nossa. Você vê como é que os seres humanos são, né? É pesadíssimo. Então, assim, isso acho que foi um grande desapontamento, né? Então, eu entendo que a gente precisa confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. E, pastor, até para confortar o nosso coração, né? Tem um texto que diz aqui: seu amável e compassível coração está sempre pronto a se compadecer perante o sofrimento. Chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. Amém. Ou seja, glória a Deus. Na sua alegria, Jesus está contigo, meu irmão. Na sua dor, Ele também está contigo. Ele está sorrindo quando você sorri, e Ele chora quando você chora. Esse é o nosso Deus, né? Amém. O Deus Todo-Poderoso. Consola o nosso coração. Ainda tem aquela história, pegadas na areia, né? Lembrei agora, falei qual eu pensei assim. É isso aí. Que a pessoa vê 4 pegadas, vê que Deus está andando com ele, mas quando
Ele está no pior momento, ele só vê duas pegadas. 2 pés, 2 marcas. Mas, Senhor, onde é que o Senhor estava? No pior momento. Os momentos mais difíceis. Mais difícil. É onde Deus está nos carregando no colo. Cara, sensacional. Ele está cuidando da gente. E aí, gostou do assunto? Eu acho que eu tenho certeza, a gente tinha muito mais para falar, mas o nosso tempo extrapolou. Tá bom, mas passou do tempo. Passou do tempo, tá bom? Mas fantástico, corre lá. Se você não viu os outros episódios, vai lá, reveja, assista pra gente, se prepare para os próximos. Essa temporada está maravilhosa. Lembrando da nossa meta, 500 inscritos. Nos ajude, por favor, tá certo? Ajude a propagar o evangelho. Essa é uma forma, você pode inclusive relatar no sábado das suas ações missionárias usando o seu talento. É só compartilhar. Aí você levanta sua mão, opa, eu compartilhei o código-chave lá, o podcast da lição, compartilhei com um amigo. Você já pode relatar no sábado também, tá certo? Agradecemos ao apoio de todos, tá certo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E até aqui vocês também têm nos ajudado. Agradecemos de coração. Continue conosco nos seguindo, né, nas redes sociais, no Instagram, no Spotify. Participe aí da nossa comunidade, né? Só clicar ali embaixo no link, participe aí também, que você vai ter uma interação muito boa e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus junto conosco, não é isso? Amém. Pastor, o senhor ora pra gente, para encerrar? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra. Como é bom sabermos que temos um Deus todo-poderoso, cuidando de nós, que é fiel às suas promessas e está ao nosso lado, junto de nós, em todos os momentos da nossa vida. Continue nos acompanhando. Acompanhe a cada pessoa que neste momento, aonde estiver, que está nos assistindo, está nos ouvindo, talvez passando por um momento difícil, que possa no Senhor ser restaurada a sua fé e confiança. Amém, Pai. Nos abraça, Senhor, e nos prepara. O Senhor continua sendo o mesmo Deus dos impossíveis, os Deus dos grandes e poderosos milagres. Então atua na nossa vida, acima de tudo. Ressuscita no Senhor, ressuscita a nossa vida espiritual, a nossa alegria, sabe? Nos devolve a paz que talvez alguns perderam em algum momento, a confiança, a segurança e a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, não importa as circunstâncias. Obrigado, porque a sua graça e o seu amor têm nos alcançado todos os dias, estando à nossa disposição. Amém. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Valeu, amigos. Valeu, amigos. Um abraço a todos. Até semana que vem. Bênção pura sem mistura. Até a próxima. Isso aí, até a próxima.